Agora, como lidar com a chantagem emocional dos idosos? A pessoa manipuladora, ela tende a fazer chantagem. É como se fosse uma criança que fala: se você não me der isso, eu não sou mais seu amigo. Se você não fizer isso, eu vou embora dessa casa. Né? E começa a fazer chantagem. Se você não fizer isso, eu não falo mais com você, né? Então, quando um idoso tiver com um comportamento de chantagem emocional, você precisa ficar calma, enfrentar um idoso de estado emocional alterado, como se fosse um adulto comum, vai exacerbar a discussão e tornar as coisas ainda piores. Então, é preciso procurar saber se ele não está confuso em alguma situação. Às vezes, tanto a idade pode trazer alguma confusão mental, quanto também medicamentos. Às vezes, medicamento de uso prolongado, né, durante muito tempo, como frio, ou quando troca a medicação e esse paciente está em fase de adaptação, ele tem confusão mental. Aí você precisa identificar se não é uma confusão mental dele naquele momento e se for, qual motivo, o que está causando essa confusão mental, né? Ou talvez pode ser um comportamento dele que ele está querendo só receber um pouquinho mais de atenção e aí por isso ele fica fazendo chantagem emocional, né? Hoje eu não estou bem, eu não vou almoçar, eu não dormi nada à noite. O que irrita um manipulador? Normalmente fica nervoso quando não damos atenção a ele. Os manipuladores sempre tentarão coagir com as suas solicitações ou pedidos, fazendo com que você esqueça de si mesmo e das suas necessidades. Normalmente, ele utiliza chantagens emocionais e até vitimiza. Caso o manipulador tenta te ofender e provocar, mude o foco de atenção e não entra no jogo dele, tá? Então, assim, a tendência dele é quando ele não consegue o objetivo dele com você, com a pessoa que ele está tentando manipular, a tendência é que ele fica nervoso, que ele se irrita, que ele tenta se ofender, né, o outro. Eu vou pedir agora para vocês dar um like aí para nós, inscrever no nosso canal. Quando o idoso sente-se desafiado, aí nós temos um problema. Ninguém gosta de ser desafiado, né? Não é o que vai gostar. Na cabeça dele, os filhos estão tirando a liberdade dele e não aceita ordens. Aí ele só pede amor. Ele acha que o cuidador é um intruso. Ele tem medo da anotação diária que esse cuidador faz. Ele vê a cuidadora como um inimigo. E aí, nesse momento, quando ele começa a ver a cuidadora como inimigo, é quando começa a bater de frente, a ter uma relação custosa e, às vezes, por isso tem muita rotatividade. O cuidador, ele não aguenta. E se perceber que você não gostou, é aí mesmo que ele vai fazer para te provocar. O idoso, ele não quer perder a independência. Ele começa a manipular um filho ou outro e ter conflitos entre famílias. Né? Geralmente, o filho que está mais próximo é o mais prejudicado. É aquele que o pai ou a mãe idosa pega mais no pé, né? O que está de longe acaba tendo uma voz ativa. Agora eu vou te ensinar algumas estratégias para manter o controle da situação. Que situação que você precisa manter controle? Quando um idoso está te ofendendo, quando um idoso está tentando te manipular e insistindo nessa ideia de manipulação, quando esse idoso está teimando com alguma questão, que não quer tomar medicamento, que não quer tomar o banho, que não quer alimentar, que não quer deixar você trocar roupa de cama. Então, são situações desafiadoras que você precisa aprender a lidar, né?
Então, uma dica que eu acho que é preciosíssima é você sair da situação naquele momento. Então, se for um idoso que não está em risco de queda, né, em risco de machucar, você sair daquele ambiente, para quê? Para você buscar o seu autocontrole e para que ele também ficar ali, vai só aflorar mais a discussão, né? Então, o conflito que está acontecendo ali no momento. Então, buscar o seu autocontrole e deixar com que esse paciente também busque o autocontrole dele. Então, acaba esfriando ali o assunto e as emoções também, né? Outra questão é você, cuidadora, aprender a identificar o que te deixa nervosa. Eu, por exemplo, eu fico nervosa quando eu... Então, se você vai lidar com uma situação difícil, o que te deixa nervosa, por exemplo, é a fome, alimenta primeiro. Não entre numa situação, sabe, que é um desafio, uma situação problema. Quando você já tem uma probabilidade de ficar nervosa por algo que te incomoda, né? Às vezes é o calor demais com o cabelo solto, às vezes é a fome, às vezes fica irritada porque dormiu pouco. Então, identifica o que te deixa nervosa. Controle você primeiro, para depois você ter o controle para agir com esse idoso, né? Outra coisa que eu gosto muito é um mantra que eu sempre uso, para voltar para a realidade. A gente tem que entender que aquele comportamento de teimosia, de negação dele, às vezes de não aceitar, por exemplo, o banho, né? Não é a pessoa em si, é um comportamento daquele momento. Então, no mantra, eu procuro falar o nome da pessoa, por exemplo, Francisco Paula da Costa, 98 anos, com Alzheimer. Isso é um mantra que ele vai fazer eu, como cuidadora, a perceber a limitação dele e entender o comportamento dele, ao invés de julgar que o Francisco é teimoso, o Francisco é difícil de lidar, é impossível conseguir isso com ele. Então, quando usa esse mantra, é como se você parasse de olhar para a pessoa dele e olhasse para demência dele, por exemplo. Se for demência, que você você passa a olhar para a idade dele, por exemplo, né? Para a limitação dele. E aí fica mais fácil da gente entender a situação, né? Outra questão que é importante é manter a rotina. Todo paciente, na verdade, todos nós, né, necessitamos de uma rotina, mas principalmente um idoso que já não consegue fazer as atividades laborais e que não tem muita ocupação. Então, o fato dele ficar muito tempo ocioso, isso gera muita ansiedade. Então, quando você tem uma rotina com horários estipulados, além dele já ter uma preparação que ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, e isso te ajuda, mesmo nas atividades que ele não gosta de fazer, gera menos ansiedade nele e menos irritabilidade também. Então, é como se ele já tivesse preparado para tudo que vai acontecer durante o dia dele, tá? Então, a rotina ajuda muito. Aí, na live anterior, eu falei para vocês, para quando um idoso tiver um comportamento de teimosia, você sentiu dificuldade de lidar, ou às vezes nem teve sucesso de lidar com ele em alguma situação, para você sempre anotar o que aconteceu antes daquele comportamento. Porque se aconteceu hoje, semana que vem acontecer novamente um comportamento de teimosia, e daqui uma semana novamente, né? Na quinta vez que acontecer, que você pegar o caderno de anotação e ler, você vai ter um norte do que pode estar causando esse comportamento nele, né? O que antecede? O que está deixando ele alterado para ele ter este comportamento? Porque se você não anotar, quando chegar na quinta vez, que pode acontecer, por exemplo, daqui 10 semanas, daqui 2 meses, você já não vai lembrar. Você vai lembrar do comportamento que ele teve, da dificuldade que você passou com ele. Mas você não vai lembrar
que antecedeu esse comportamento. Então, por isso que é importante anotar no caderninho, para depois você ler e ver todas as vezes que ele teve esse comportamento antes dele teimar, de ter essa dificuldade, às vezes, por exemplo, em aceitar um andador, em aceitar uma cadeira de rodas, em aceitar um passeio, em aceitar uma visita. Antes aconteceu, por exemplo, visita de netos com muito barulho. E aí você vai perceber que o barulho incomoda esse paciente, tá? Então, por isso é muito importante. Então, essas diquinhas aí são preciosíssimas, tá? E aí eu vou repetir para você frisar, tá? E aí, antes de repetir, eu vou pedir novamente para você inscrever no nosso canal, no canal Pro Cuidadora, e deixar o seu like aí, combinado? E aí nós vamos estar aqui juntas, trocando conhecimento, trocando ideias. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá. As dicas para você manter o controle da situação você sair da situação por alguns instantes para você buscar o seu autocontrole. Identificar o que te deixa nervosa, para você não entrar numa situação sem autocontrole. Então você precisa saber o que te deixa nervosa. Outra dica que eu esqueci de falar para você é a respiração. Quando você respira profundamente e expira. Faça isso por 5 vezes. Isso ajuda a acalmar, né? Usar um mantra falando o nome da pessoa, a idade e a limitação dessa pessoa. Esse mantra, ele ajuda você a olhar para a condição daquela pessoa, para a limitação dela e não para a pessoa em si, para que você compreenda esse comportamento e tenha mais paciência e empatia, né? Então, isso a gente chama de mantra da realidade. Outra questão, manter a rotina. E para manter rotina é importante que você faz uma preparação com esse idoso de tudo que vai acontecer no dia dele, preparando ele para as atividades e também gerando menos ansiedade nele, tá? E o caderninho de anotações com tudo que antecede antes desse comportamento teimoso dele, certo?